Boa noite, meus queridos irmãos, nossos amados da nossa Casa Sociedade Espírita Francisco Cândido Xavier, de Santa Cruz do Sul. Estejamos todos na paz do nosso Mestre Jesus. E para começar, vamos nos conectar ao Pai Maior. Vamos pedir as bênçãos dos nossos mentores amigos, dizendo: Pai nosso que estais no céu, por Jesus dai-nos a fé. O teu nome é santificado, o Filho de Nazaré. Venha a nós o vosso reino, o reino da segurança. Que a vossa vontade se faça na santa lei da esperança. Na terra como no espaço, dai-nos, ó Pai, a luz e perdoa as nossas dívidas pelas missões de Jesus. Não nos deixeis cair, Senhor, nas tentações da vaidade, que nos prendem e que nos afastam do reino da caridade. Que assim seja. O tema proposto para hoje, e por mim escolhido, me foi motivado pelos acontecimentos últimos desta semana, dos dias que têm passado, onde chuvas torrenciais, temporais, ciclones, têm andado aqui pelas nossas terras. E diante desses fatos tão dolorosos, onde nós vemos irmãos perdendo suas casas, né? Perdendo aquilo que para eles é tudo que tem, né? Suas casas, muitas vezes seus poucos pertences que foram conquistados com muita luta, com muito sacrifício, e de repente, em minutos, né, em horas, tudo sendo levado embora. Então, quando eu vejo os repórteres, né, os jornais chegando, entrevistando as pessoas que sobrevivem a esses desastres naturais, me chama muito a atenção que a maioria das pessoas, quando se sentem resgatadas, quando elas percebem que lhes restou a vida, que os filhos estão ali, essas pessoas, com extrema sinceridade, elas conseguem dizer: graças a Deus, nós estamos vivos. Isso foi uma coisa também que sempre me chamava a atenção quando filmavam aquelas secas tremendas lá no sertão nordestino, como aqueles nordestinos diante de um fracasso total nas suas plantações, seus animais todos sendo perdidos por falta de água e de comida, eles conseguiam mostrar uma fé inabalável em Deus, que diziam: o Pai é maior, Ele vai cuidar de nós. E aí eu penso que nós estamos 4, 5 meses vivendo um tempo de isolamento, onde nós estamos bastante resguardados, onde nós estamos tendo vários impedimentos no famoso direito de ir e vir, em função dessa grande pandemia que se estendeu sobre toda a humanidade, e nós reclamamos tanto, né? A gente ouve as pessoas, claro, não vou dizer que sem razão, mas as pessoas aos prantos, as pessoas com grandes dificuldades emocionais e mentais, e muitas vezes perguntando onde está Deus em tudo isso.
Então, eu passo a entender que o que acontece com essas pessoas que, diante de uma inundação total em suas casas, nos seus ambientes, onde vive com toda a família, conseguem avistar o nada, como é que essas pessoas ainda saem gratos? E aí me veio, então, uma motivação para que eu fizesse, né, um debate, um trabalho, levantasse algumas questões para a gente refletir. Que sentimento é esse, né, que essas pessoas tão duramente atingidas por essa adversidade, né, que vem de forma inesperada, de onde elas tiram forças para ter esse sentimento de gratidão. Então, me vêm as palavras de Paulo, né, quando ele escreve uma carta aos Tessalonicenses, porque ele estava sendo perseguido, né, então ele teve que sair do lugar. E deixou, então, uma carta, porque eram aqueles primeiros cristãos que estavam sendo doutrinados na palavra do Mestre Jesus. E então a gente encontra em Paulo esse versículo muito importante e que a gente encontra em várias situações. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, mediante estas palavras de Paulo, nós percebemos que essas pessoas que conseguem reagir de formas a mostrar que eles estão sendo gratos, que apesar das circunstâncias, eles conseguem ainda dar graças, nós temos que refletir um pouco sobre esta ordem do Pai. Porque se a gente for analisar, em tudo dai graças, e aí tem alguns comentários, alguns estudiosos, e fazem com muita precisão a comparação, em tudo dai graças, não é a mesma coisa que dizer por tudo dai graças, né? Porque no momento que eu, diante de uma enchente, onde eu perco todos os meus bens materiais, é evidente que eu não vou dar graças por aquilo que eu perdi, mas eu vou dar graças pela situação que eu estou vivendo. Por quê? Porque certamente as pessoas que conseguem reagir desta maneira já estão a demonstrar que na sua caminhada evolutiva elas estão muitas vezes bem à frente de nós. Porque nós ainda estamos muito naquela fase do reclamar. Nós somos, na verdade, em muitos momentos, dotados de uma forte ingratidão. E aí, buscando lá na Joana de Ângeles, nos livros do Divaldo, onde ela se manifesta, né, psicografa as suas obras, tem um livro, Gratidão mesmo, onde a Joana analisa muito bem e muito profundamente essa questão da gratidão, e ela diz que a ingratidão é a síndrome de atraso moral e de perturbação emocional que norteia a nossa sociedade. Portanto, e por isso
que o ingrato reclama de tudo. Então, vejam bem, no momento que a gente se analisar e perceber que a nossa vida é movida por dias e por atitudes de ingratidão, nós podemos perceber que nós ainda estamos muito longe de alcançar aquela evolução que nos vai levar definitivamente para o reino dos céus. E Joana continua dizendo: o sentimento de gratidão, ele não se deve apresentar exclusivamente quando tudo transcorre bem. Seu desafio se dá nos tempos difíceis, quando surgem as adversidades que também fazem parte do processo desafiador da evolução. E aí nós voltamos muito, né, aos nossos estudos, aos nossos aprendizados na nossa doutrina espírita, quando nós vemos e aprendemos que, através do sofrimento, nós temos as melhores aulas que nós podemos ter para aprender, para conseguir sair daquele nosso lado ainda tão infantil e tão ignorante espiritualmente, e que o sofrimento é o nosso grande mestre. E provavelmente essas pessoas nessas condições mais humildes, elas, diante de tanta adversidade pelas quais já tenham passado, elas tenham aprendido muito bem essa lição. Então, é muito importante quando Paulo diz: em tudo dai graças, porque nós precisamos ser gratos pela vontade do Pai, né? Por quê? Porque Ele assim determinou. Aí, então, certamente nós paramos para pensar, mas que engraçado, né? Deus nos criou, Ele é nosso Pai, e Ele mesmo, sabendo que nós vamos muitas vezes nos encontrar em uns perrengues bem brabos, e que nós temos que, então, nesse momento, dar graças. E aí, então, nós temos, para comprovar isso, alguns exemplos, né, que a Bíblia nos traz, onde eu vou citar aqui um caso, que é o caso de Abraão, quando Deus abençoou Abraão com um grande milagre, o nascimento de Isaque, o filho da promessa, que foi motivo de muita alegria na vida de Abraão e Sara. Eles não tinham filhos e, de repente, lhe foi prometido e eles tiveram essa grande graça. Anos passados, e depois de muito tempo, Abraão foi posto em provação. Deus pediu ao patriarca que sacrificasse o seu filho. Isso está lá na Gênesis, né? E mesmo com o coração abatido, Abraão não deixou de fazer a vontade de Deus e levou o seu filho para sacrificá-lo. Diante desta prova de fé, Deus interveio através de um anjo e não deixou que Isaque fosse sacrificado. Assim, o Senhor proveu um carneiro e o patriarca ofereceu em holocausto, agradecendo a Deus. Com isto, o Senhor derramou ainda mais bênçãos sobre a vida de Abraão. Então, Abraão não titubeou. Ele, mesmo nesta dor tão intensa, ele vai lá e cumpre
a vontade do Pai. Por que será? Porque ele sabia que ele tinha um Deus que era um Pai justo e bom e sábio, e que ele não iria fazer um pedido desses sem que algo de bom lhe servisse como consequência deste ato. Temos também o exemplo de Jó, que era um homem muito bem-sucedido do Oriente, e ele tinha uma fartura muito grande e ele era muito grato a Deus. Diante dessa situação de abundância, né, Satanás pediu a Deus que interferisse na vida de Jó para mostrar-lhe que a sua gratidão só era motivada pelas circunstâncias da vida. Então, lá a tentação, né, a intriga, onde diz, o Jó é tão grato a Deus porque ele tem abundância, porque ele tem uma vida maravilhosa. Então, Jó passou por uma grande tribulação. Em um ritmo fulminante, perdeu seus bens, seus empregados e seus filhos num desastre total. Em uma situação desoladora, Jó adorou o Senhor. Saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Ele ficou leproso e sua mulher até lhe sugeriu que amaldiçoasse a Deus e morresse. Mas Jó permaneceu fiel a Deus e o Senhor o restaurou, abençoando mais do que no início. Então, a gratidão mostrando que, tendo uma fé verdadeira, a gente entrega tudo nas mãos do Pai. E um outro exemplo é do apóstolo Paulo, né, que foi um grande exemplo. Ele passou por muitas provações e nunca deixou de ser grato ao Senhor por todas as coisas. Ele não era um homem movido pelas circunstâncias, mas movido pela fé. Mesmo fazendo a vontade de Deus e pregando o Evangelho, Paulo passou por momentos muito difíceis, de picada de víbora a naufrágios e muitas prisões. Mesmo diante de todas as dificuldades, Paulo era grato, pois sabia o preço que foi pago na cruz pela sua vida. Todas as dificuldades ajudaram o apóstolo a fortalecer mais ainda a sua fé e dar graças a Deus em todo o tempo. Então, isso vem nos mostrar que provavelmente nós não tenhamos esta fé tão cantada que a gente diz que tem, né? Esta fé tão grande de que Deus é o nosso Pai e que Ele cuida de tudo. Porque no momento que nós conseguimos ter sentimentos de ingratidão, é sinal de que nós não estamos acreditando que nós temos um Pai que é sábio, que é todo-poderoso e que nos protege sempre, né? Então, o que acontece? Que exemplo, que lições nós podemos tirar desses momentos e dessas pessoas que nós vemos passando por situações que nós nem imaginamos que a gente pudesse passar e que elas conseguem se voltar ao Pai e ainda assim agradecer.
E por isso que nós temos que pensar muito. Nós precisamos ser gratos, porque esta é a vontade de Deus. Deus não deixou, né, um pedido, quem sabe em momentos de dificuldade vocês pensem. Não, ele foi claro, ele deixou dito em tudo, em todos os momentos, dai graças, né, por Jesus, que está sempre conosco. Então, nós precisamos refletir se a nossa ingratidão não consiste, muitas vezes, em nós sermos pessoas de pouca fé, né? Nós temos que ver se a ingratidão que está percorrendo os nossos dias, os nossos reclames diários, não consiste unicamente porque nós temos uma fé somente nos momentos das coisas boas estarem acontecendo conosco. E Joana ainda diz também que a ingratidão é bafo pestilento que contamina os outros com os seus miasmas. Gente querida, todos nós, né, convivemos com todos os tipos de pessoas, e como é desagradável, né? Como contamina negativamente o ambiente quando a gente passa a conviver com pessoas que só reclamam. Por tudo e de tudo reclamam. E esta situação nos liga, forma uma sintonia, onde a partir daí não são os bons espíritos que vão estar conosco. São todos aqueles espíritos que estão perdidos ainda, que ainda não se encontraram e que vão certamente aportar nas lamúrias daqueles encarnados que ainda se encontram nesta situação, como diz Joana, com a sua evolução ainda muito principiante e que só reclamam. E ela diz que a gratidão é um combustível para a claridade da vida. E eu posso confessar a vocês que nos primeiros momentos, nos primeiros dias, quando começou esse assunto do coronavírus, e que aí o desconhecimento era tanto, né, e a gente queria era se informar, tu ligava um aparelho de televisão, um jornal, redes sociais, da manhã à noite o assunto era só esse. E eu um dia até comentei com o Guinter, eu digo, olha Guinter, eu acho que eu vou ficar pirada. Eu não tenho mais condições de suportar. Eu digo, não pode sair coisa e aí só assistindo isso. Aí eu disse para ele, sabe de uma coisa? Ele já tinha se retirado um pouco da frente da televisão. Eu digo, a partir de hoje não se liga mais televisão aqui em casa. Eu não quero mais saber notícias a respeito disso, porque as informações, o que precisa ser feito, a gente sabe. Vamos seguir, né, as normas de médicos que nos indicam e vamos começar a voltar o foco para outras coisas. Engraçado que foi a partir desse momento que eu comecei a me voltar para vídeos de palestras, né? Fui procurando palestras das casas espíritas, fui procurando lives e cursos, inclusive participei de um curso online sobre o autodescobrimento, entrar para dentro de si mesmo, e foi assim, aquilo foi me fazendo um bem tão grande que o meu medo, aquela ansiedade que eu tinha de que eu iria ficar doente, não
não provavelmente do corona, mas que eu ia daqui a pouco cair numa depressão profunda. Então, eu consegui mudar o foco. E aí vem a ajuda que eu posso dar para cada um de vocês. Não adianta nós querermos que o auxílio venha de fora. Nós precisamos fazer o movimento de busca, o movimento de mudança, onde eu perceba, não, isso está me fazendo mal. E sou eu que estou querendo ver todos esses horrores. Por que não partir para alguma coisa que vá acrescentar na minha vida espiritual, que vai me fortalecer? E feito isso, a partir daí, gente, é uma coisa assim que começou a acontecer automaticamente sem eu perceber. Se eu estou no chuveiro com aquela água quentinha, que coisa, ai meu Deus, gratidão, que coisa boa que eu posso estar aqui. Se eu vejo a chuva lá fora e estou abrigada aqui dentro, eu digo, meu Deus, e aí eu até comento com eles, ai, que coisa boa, né, que nós temos nossa casa com o nosso conforto, estamos aqui, não precisamos estar na chuva. Se eu estou lá na minha cama quentinha, se eu estou tomando um chimarrão com ele, então, esse hábito de agradecer torna os nossos dias muito melhores. E aí eu fecho em gênero e número, claro, com a nossa Joana de Ângeles, onde ela diz que a gratidão é combustível para a claridade da vida. Porque no momento, e eu acredito que por aí é que tenha sido dada essa vontade, essa ordem do Pai, em tudo dai graças. Porque no momento que nós estivermos dando graça, nós vamos nos enchendo de força, nós vamos recebendo bênçãos e nós vamos nos fortalecendo. Porque quando a gente, e a maioria de nós é assim, né? Quando as coisas todas estão andando maravilhosamente bem, nós nem lembramos de agradecer a Deus, né? E aí vem a pergunta também, o questionamento da nossa Joana. Por que alguém se atribui tanto mérito que nem sequer lhe ocorre algumas palavras de reconhecimento pelo que recebe? Onde está a sua superioridade que exigem sejam os outros que se disponham sempre a servi-lo? Quer dizer, no momento que as coisas estão bem, eu não preciso agradecer, nem aos outros que certamente estão colaborando e têm participação nessas coisas positivas que estão me acontecendo, e muito menos nós lembramos de agradecer todos os dias ao nosso Pai, que permitiu, né, que essas maravilhas acontecessem na nossa vida. Por quê? Porque nós somos arrogantes, nós nos achamos autossuficientes, nós achamos que nós é que somos, né, os geradores que sabemos promover tudo de positivo que tem na nossa vida. E no momento que acontece qualquer deslize, qualquer aflição, qualquer sofrimento, a primeira coisa que nós sabemos fazer é nos retirar, nos afastar e ir pedir ao Pai, né, entrar em correntes de oração, pedir a Maria Santíssima, pedir ao nosso Mestre Jesus, que nós precisamos do seu auxílio, que nós precisamos da sua interferência. Então, meus queridos irmãos, o sentimento de gratidão não se deve apresentar exclusivamente quando tudo transcorre bem. Este fato precisa ficar marcado.
O desafio à gratidão dá-se exatamente nos tempos difíceis, quando surgem as adversidades, que também fazem parte do processo desafiador da evolução. Aí é que nós vamos mostrar a nossa fé, a nossa total confiança no Pai que nos criou. O ingrato, diante do seu atraso emocional, reclama de tudo. A gratidão, quando se enraiza no sentimento humano, proporciona harmonia interna, saúde emocional e liberação de conflitos. Então, vejam bem, gratidão é saúde. Né? Nós queremos melhorar o nosso ambiente, nós queremos melhorar a nossa relação em família, no trabalho, nós queremos melhorar a nossa relação conosco mesmo, sejamos gratos. Quem é grato, naturalmente, é abençoado pela felicidade, pela saúde, espargindo as ondas de júbilo que o envolvem, contaminando todos aqueles que se lhes acercam. Estas são as palavras sábias da nossa Joana de Ângeles. Que coisa maravilhosa quando nós estamos rodeados de pessoas que sabem ser gratas, né? E qual a razão? Por quê? Porque ali nós estamos sendo abençoados pela felicidade, pela saúde. Nós estamos, a pessoa grata consegue espargir, botar para fora, né? Para que toda aquela alegria, todo aquele sentimento de amor e de gratidão que está sentindo, que aquilo contamine o que está mais próximo e daqui a pouco contamina toda a humanidade. Então, meus queridos irmãos, essas são as palavras que eu trouxe para hoje. Aprendamos com aquelas pessoas que, diante do maior sofrimento, estão agradecendo e aprendamos com elas a ser gratos. Gratos sempre. E acredito e confiem, a vida de vocês vai ter uma mudança muito significativa, para muito melhor, e para que todos também que estão perto de vocês passem a se sentir melhor. Então, encerrando mais esse trabalho, novamente eu quero agradecer a oportunidade que me está sendo dada. Quero ser grata por todo o carinho que eu sempre recebo da nossa querida Chico e ser grata, acima de tudo, a esse Pai maior, ao nosso Mestre Jesus e à minha Mãe Maria Santíssima, que eu tenho certeza está sempre comigo também, me abençoando, caminhando comigo, para que eu tenha energia, para que eu tenha intuição, para que possam brotar de dentro de mim palavras de carinho, palavras de conforto. Que nesse momento o nosso Mestre Jesus, o nosso querido Chico Xavier, que todos aqueles irmãos de luz que acompanham nossas atividades, que eles derramem sobre cada um as suas bênçãos de paz, de amor, de muita felicidade. Que a paz do nosso Mestre Jesus e as suas bênçãos desça sobre todos nós e que nós possamos ficar na luz de Jesus. Que assim seja.